Muito boa tarde, aqui quem vos fala é a pastora Francisca Rosa. Eu gostaria de ler aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 2, sobre Moisés. Fala assim: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou juiz e líder entre nós? Quer matar-nos como fez ao egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disto, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Amém? Glória a Deus. Eu li aqui do versículo 11 ao versículo 17 do capítulo 2 de Êxodo. Pessoal, Moisés foi aquela criança que foi atirada no rio Nilo e que a filha de Faraó mandou que o tirassem do rio. E o criou como um príncipe, né? Como seu próprio filho, lá no palácio. E ele tinha o irmão Ramsés, que era irmão da princesa. E eles eram muito amigos e tinham a mesma idade, né? Quando ele foi levado para o Egito após ser desmamado. Então eles aprenderam a lutar. Tudo aquilo, né, que existia no Egito, toda a cultura egípcia, Moisés teve a oportunidade de aprender. As melhores iguarias, as melhores comidas, ele participava. Enquanto isso, os seus irmãos passavam fome lá na terra de Ramsés, né? Mas, quando a pessoa vai crescendo, ela vai tomando consciência das coisas, e ele acabou descobrindo que ele era também um hebreu, embora fosse um príncipe. Todos o tinham como príncipe ali no Egito. E ele aprendeu a lutar de uma maneira tremenda. Era um excelente espadachim, aquelas lutas de guerreiros. Então, um belo dia, ele desceu e ele viu um egípcio espancando um hebreu. E aquilo doeu, né? Meu irmão. E aí ele matou. Ele matou o egípcio e foi esconder o corpo embaixo da areia. E aí tudo bem. Na manhã seguinte ele foi dormir. E quando acordou, ele viu 2 hebreus brigando. E aí o que ele foi? Ele foi lá e: irmãos, não briguem. Aí, né, como eles já tinham raiva de Moisés, né, por ser criado no palácio como príncipe, viraram para ele e disseram assim: e aí, ó, o que você tem a ver com isso? Por um acaso você vai fazer como um de nós, como você fez com aquele egípcio ontem? Aí quando Moisés ouviu, ele precisou fugir, porque o assunto chegou aos ouvidos de Faraó e ele então seria morto se não fugisse. Porque afinal de contas, ele era um príncipe, morava no Egito, foi criado como egípcio, mas não passava de um hebreu. Aí ele foi parar lá na terra de Midian. Então aquele príncipe, tá, que tinha todo conforto, todo letrado, todo instruído, ele passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Lá no Egito, quando ele fugiu de lá, ele tinha 40 anos. Ele era um homem culto. E agora este homem culto, este príncipe, está cuidando de ovelhas. E por 40 anos ele cuidava de ovelhas. Irmãos, ovelha é um animal dócil, é um animal manso. E aí aquele homem bravo, né, que matou um hebreu, né, teve que fugir. Ele agora estava cuidando de ovelhas.
o homem que comia as melhores iguarias, né? Andava com anel no dedo. Agora ele está cuidando de ovelhas. E aí um belo dia, quando ele está no deserto, e ele vai orar, porque ele aprendeu lá com o sogro dele, Jétro, lá em Midian, né? Como se comporta o povo judeu, porque ele foi criado no Egito, ele não conhecia a cultura do povo judeu, né? A religiosidade. E ali ele aprendeu tudo. Então um belo dia está ele lá no deserto, cuidando das ovelhas, e ele vê lá, né? A sarça pegando fogo. E aí ele olha, fica esperando que aquele fogo termine. E o fogo não termina nunca. Ele olha e o fogo não termina nunca. Aí ele vira e diz, nossa, eu vou para lá. Eu vou ver por que esse fogo queima essa sarça e não acaba. E aí quando ele foi e estendeu seu pé para pisar no lugar onde estava a sarça, Deus bradou lá do céu, Moisés, tira primeiro a sandália dos seus pés, porque o lugar no qual você está pisando é terra santa. E ali, Moisés tirou as sandálias dos seus pés, pisou naquele local, e ali Deus falou com ele e colocou-o como grande administrador para conduzir o povo de Deus, para tirar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los através do deserto para a terra de Canaã, onde um dia os seus antepassados haviam saído. E Moisés vira para Deus e fala, mas como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu sou um homem rude, eu não sei falar direito. Sabe por quê, pessoal? Ele passou 40 anos no Egito, aprendeu de tudo, né? Mas depois ele passou 40 anos no deserto. E quando você passa 40 anos em uma outra cidade, você pega os sotaques, tudo aquilo que você aprendeu, se você não permanecer fazendo, você esquece. Então, a maneira como ele falava, aquela delicadeza que ele tinha lá no palácio, ele perdeu toda ali, porque ele só cuidava de ovelhas. Ele estava no meio de ovelhas, mas ele se transformou num homem manso, E aí, Deus viu que ele estava manso e preparado para conduzir o povo de Israel através do deserto para a terra de Canaã. E ele usou Moisés. Primeiro Deus permitiu que ele fosse para o palácio, crescesse no palácio, conhecesse todas as leis, para depois enviá-lo para o deserto, para ser amansado. E agora retorna. Ele retorna, porque ele foi criado dentro do palácio. Ele seria a única pessoa que seria bem recebida por Ramsés II, que foi o seu irmão que estava ali. E todas as vezes que ele ia, ele tinha livre acesso ao palácio de Ramsés e podia conversar com ele e podia pedir para que o povo saísse. Mas o coração dele se endureceu de tal maneira que Deus começou a enviar praga sobre praga, praga sobre praga. E ali, somente quando morreu os primogênitos, ele permitiu que Moisés tirasse o povo do Egito. Amém? Vou parar por aqui. É gostosa, né? É muito boa, né? Gostosinha, dá vontade, né? Mas em outro momento eu vou passar para vocês, né? Vou dar continuidade a este assunto. Vamos parar por aqui por hoje. Uma boa tarde a todos. Deus abençoe a todo rico soberanamente. Amém? Beijo para todos, tá? Até a próxima.